Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, me chamo Tatiana Cirene Monteiro. Sou consteladora familiar sistêmica xamânica. Vim aqui hoje compartilhar com vocês mais um caso de uma constelação que foi realizada. A pessoa queria constelar a relação dela com o trabalho, né? Queria ver o que estava por trás, que impedia ela de fluir mais, né, na parte profissional. Então, no primeiro momento, ela colocou ela aqui, né, representando ela sentia alegria quando ela tocava. No segundo momento, colocou essa pedra preta, ônix, era a parte profissional, era o trabalho, né? Lembrando que no primeiro momento, eu não abro para a pessoa quem é quem. Então, ela não sabia que aqui era ela e ela também não sabia que aqui era o trabalho no primeiro momento. Quando ela tocava no trabalho, ela sentia que o trabalho estava parado, tá? Ela não sentia vida no trabalho, não sentia movimento no trabalho. Mas ela também falava assim, parece que tem uma vida bem pequenininha lá no fundo, bem pequena, né? E aí, pedi para ela o trabalho falar a fala, né? Eu me sinto parado. Eu me sinto parado. Eu me sinto parado. E as falas começam a vir, né? As falas de cura, identificação e desidentificação, né? Aí eu pedi para ela colocar mais um no campo. Ela colocou esse bonequinho aqui representando o pai dela aqui. Ficou de frente para ela, de frente para o trabalho, porém ele não enxergava o trabalho. Quando ela tocava aqui no pai dela, né, ela falava que ele não enxergava o trabalho. Então, o pai já não enxergava o trabalho. O pai já não conseguia reconhecer o trabalho no próprio sistema. O pai não tinha força para o trabalho, né? Trouxemos mais um elemento. Aqui era a mãe, essa pedra rosa, né? Tava meio distante, né? E fomos puxando até que o campo me trouxe a informação. Trouxemos o pai paterno, o avô dela materno, a mãe, né, a avó paterna, e o campo me trouxe a informação que esse avô, né, paterno faleceu cedo e que tinha ali um segredo de família que interferia diretamente no nascimento do pai dela. Ela tem uma desconfiança do que seria esse segredo e ela realmente confirmou que esse avô faleceu cedo. Então o pai dela, quando ela tocava num avô paterno, representado pela essa casinha, relacionada ao pai dela, ela falava que ele não enxergava o pai dela. Então já me trouxe a informação que o próprio pai não reconhecia o filho como pertencente a esse sistema familiar. E aí me veio a fala de cura aqui, né? Do qual fala? Do filho falando pro pai: Pai, do mesmo modo que o Senhor não me enxergava, eu também não enxergava o trabalho, né? E aí foram vindo mais falas de curas, e nós fomos falando, e o campo começou a se movimentar, até que o pai dele reconheceu o lugar, né, dele no sistema familiar, no coração dele no sistema familiar. Quando ele se sentiu reconhecido pelo pai, né, reconhecido dentro do sistema familiar, o pai dela começou a sentir a força vindo do pai, a poder de materialização, a coragem, o foco, né? E dessa maneira daí ele começou a ter olhos para o trabalho, enxergar o trabalho e ter força para o trabalho, né? Aí eu no segundo momento pedi para ela colocar mais um no campo. Seria uma das profissões dela, mas ela também não sabia quem era. A parte de educação professora, ela colocou, e a parte de artes, né? Que ela também é atriz, colocou. Quando ela colocou a parte da profissão de artes, ligada à professora, à educação,
a mãe dela sentia desconfiança, tá? Ela sentia relacionado a artes, a constelada, a alegria, mas ela não sabia que era artes porque eu não tinha aberto ainda. Eu pedi para ela colocar mais um no campo, era a missão dela de vida. Ela colocou a missão dela. Quando ela tocava nela e olhava para a missão, ela também sentia desconfiança. Então também me trouxe a informação o quanto ela estava no mesmo padrão da mãe, de desconfiança. Então, veio uma fala de cura, né? Uma das falas foi, porque eu não lembro tudo, tá, gente? O campo traz na hora as falas para mim. Mãe, do mesmo jeito, da mesma maneira que a senhora sentia desconfiança com a sua profissão, eu também sentia desconfiança com a minha missão. Outra fala, pai, da mesma maneira que o senhor não enxergava o trabalho, eu também não enxergava. Porque o pai dela não enxergava, certo? Porque tinha processos vindo do avô dele, né? Do pai dele, né? Pai, do mesmo modo que o senhor não tinha força por trabalho, eu também não tinha. Então ela foi conseguindo identificar de onde estava vindo os bloqueios, né? A desordem dentro do sistema, né? E nós percebemos ali que também havia uma lealdade dela muito grande, um amor muito forte com a mãe, relacionado à educação, porque a mãe também é professora, né? Então foi feito ali toda uma reverência e uma liberação, né? A profissão da mãe, que também é uma profissão dela hoje. E quando a gente foi fazendo esses movimentos, trazendo essas falas de cura, aí ela conseguiu ter olhos para a missão dela sem desconfiança. E aí nós demos lugar à missão dela, né? Ela deu lugar à missão dela, ela olhou para a missão dela. E quando nós olhamos para a nossa missão também olha para nós, né? E ela escolheu justamente o cifrão ligado ao material para ser a missão dela, sem saber que era a missão. Então veio as falas de cura, né? Agora, a minha relação com a minha missão se estabelece na confiança. Agora, a minha missão, a minha relação com a minha missão se estabelece na confiança. E aí nós demos lugar à missão dela, demos lugar à prosperidade, demos lugar à abundância, né? E ela conseguiu começar a enxergar o trabalho e a missão dela com outros olhos, né? E aí ela começou a perceber vida no trabalho, força no trabalho. Quando ela recebeu a bênção da mãe, a força do pai, e foi feito todas essas liberações e alinhamentos, colocando o amor em ordem, em situações que aconteceram no sistema tanto da mãe quanto do pai, que causaram esses bloqueios, né? Na parte que interferia a parte profissional dela e a missão dela, né? Então, estava muito na desconfiança. Porque o pai dela também perdeu o pai muito cedo. Então, ele também estava na percepção de abandono e desconfiança. E a mãe dela também, quando ela tocava na mãe dela, a mãe dela olhava para o trabalho e também sentia desconfiança. E ela, por sua vez, também, quando tocava, que olhava para a missão dela, também sentia desconfiança. Então, a desconfiança, né, o medo, estava muito forte nesse sistema. Quando foi liberado isso, alinhado, tomou a força do pai, tomou a força da mãe, começou a se alinhar à missão dela. Ela começou a olhar para a missão dela com outros olhos. Bom, gente, é um pequeno resuminho, né, dessa constelação que foi linda, muito forte, muito bacana. E é isso. Se você tem alguma questão aí que você não consegue lidar, que você percebe que tem algum emaranhamento, né, que não flui, que foge da sua compreensão, vem olhar através da constelação, tá bom? Perceba que
99% de nós é regido pelo nosso inconsciente. Então é um oceano aí, né? E tudo aquilo que está na sombra, que eu não enxergo, tá bom? Eu convido a você a vir fazer a constelação sistêmica familiar xamânica. É só me chamar no código 12 997 45 25 40. Assim falei, Tatiana Cirene Monteiro, a serviço de algo maior. Rauch, arro!